Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, levando até você, a gente sempre entende isso, uma reflexão de hoje que é sobre justamente o afastamento de alguém que já participava dentro da igreja ou já tinha uma vida de espiritualidade intensa, uma vida muito bonita de espiritualidade, mas por algum motivo essa pessoa se afasta da igreja. E quando a pessoa se afasta, ela vai fazer as suas atividades normais, etc. Agora, quando essa pessoa volta, então, depois de ter se afastado, eu sou digno de voltar ao convívio dentro da igreja? O que é que você pensa sobre isso? Eu gostaria, assim, de... Quando eu comecei no bloco anterior lá, eu falava com você sobre essa questão, até usei a imagem do filho pródigo, né? Daquela pessoa que sai e que por algum motivo gasta tudo que tem e depois volta e o pai acolhe essa pessoa. Uma das dimensões importantíssimas, eu acho que deve nos ajudar a entender essa temática de hoje, é essa dimensão da misericórdia. Quando a gente pensa em misericórdia, a gente não pensa, de fato, numa palavrinha que fica voando por aí, não. A misericórdia, para a gente guardar bem, ela é algo que vem do coração, não é? Do coração. Por quê? O nosso coração, o meu, né, e o seu coração, ele é, de fato, tem tudo aquilo que dentro dele para que as coisas deem certo. Pelo sentimento que nós temos, pela vontade que nós temos de que as coisas deem certo, mas às vezes existe ali dentro uma misériazinha, não é? E é muito interessante a gente ter essa observação. Nós amamos com esse sentimento de miséria que nós temos. Veja que bonito é isso. A misericórdia de Deus é a misericórdia que parte de um amor puro e profundo por cada um de nós. Mas não é essa mesma relação que nós estipulamos e vivemos com as outras pessoas. Por isso que, para mim, é muito importante fazer essa outra tradução da palavra. Não este amor puro de Deus por cada um de nós, que é um amor de fato sem julgamento, um Deus que estabelece um relacionamento de verdade com a gente, porque Ele é esse amor e quer que a gente experimente isso. Quando eu me refiro a nós, por isso que eu me coloco como você, no sentido de traduzir isso para dizer assim, olha, quando eu amo alguém, eu amo com a minha miséria, não é? Eu amo com aquela miséria, com aquilo que às vezes eu tenho de mais ruim ali dentro e que às vezes, normalmente, eu não deixo isso transparecer. Mas eu amo com a minha fraqueza, com a minha fragilidade. Então, por isso que quando a gente vai tecer um julgamento sobre alguém, por exemplo, que se afastou da igreja, a gente tem que pensar muito nisso, não é? Senão a gente faz um julgamento errado. Aliás, nem deveríamos fazer um julgamento. Mas a gente tem que pensar nisso. Será que eu não faria a mesma coisa? Outro dia, por exemplo, na nossa reflexão aqui, a gente falava justamente sobre isso, né? Olha, a gente tem a capacidade de perdoar os outros, mas não porque a gente é bonzinho, né? Ah, olha, aquele padre ali é tão bonzinho, ele perdoou. Olha, aquela pessoa ali é tão boazinha, ela perdoou, ela tem um coração tão puro, santinha. Não é muito nesse sentido, não. A gente perdoa porque a gente sabe que pode errar igual o outro, não é? Quando a gente perdoa, a gente falava isso aqui outro dia, a gente perdoa porque diz assim, puxa vida, eu posso fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Aí é que eu entro com essa reflexão da misericórdia, que é a partir da miséria pessoal, não é? Aí quando alguém se afastou e voltou, pediu para participar da igreja de novo, você pode, lá naquele preconceito todo, puxa, será que essa pessoa agora de fato é digna da confiança da igreja? Será que de fato essa pessoa é digna de fato da confiança de cada um desses membros que participam dessa comunidade? O que é que você pensa sobre isso? Depois de ter me afastado, eu sou digno de voltar para a igreja? Pense bem nisso, porque assim a gente começa a entender cada vez mais essa misericórdia de Deus, que é com amor puro, dessa misericórdia que eu tenho para com o outro, a partir das minhas misérias e das minhas fraquezas, tá bom? Vamos pensar nisso ao longo do nosso programa de hoje. Sabe por quê? Eu gostaria de lembrar a você sobre o tempo do Advento, porque nós temos um quadro aí, Catequizando, você que ligou a TV agora, nós temos um quadro que eu acho que é muito interessante, porque ele já, a partir de uma brincadeira, ele nos ajuda a viver um pouco da catequese que às vezes nós perdemos. E aí a gente começou a fazer uma pergunta, eu até acho bem difícil inicialmente, que é, qual a imagem dessas três que você está vendo aí no seu vídeo tem relação com o período do Advento? Qual dessas imagens? A letra A, que tem uma procissão, a letra B, que tem ali a imagem de Nossa Senhora, de mais algumas pessoas, ou a letra C, a imagem de Jesus ressuscitado aí. Qual destas três imagens tem a ver com o período do Advento? Mas sabe por que eu quis que a gente mostrasse aí? Para explicar para você o seguinte, Advento
é um dos tempos da nossa igreja. Eu gostaria de lembrar para você o seguinte, olha, nós temos o tempo do Advento na nossa igreja, que é um período bem curto aí, que nós temos uma preparação especial para uma época especial na nossa igreja. Depois do Advento, nós temos o Natal. Depois do Natal, nós temos o tempo comum. Depois do tempo comum, nós temos o tempo da Quaresma. Ou seja, nós temos 4 tempos dentro da igreja. E cada um destes tempos tem um significado muitíssimo especial dentro da nossa liturgia. Observando isso que eu acabei de dizer para você, olha, Advento significa a vinda. E, diretor, é complicado explicar muito do Advento, que eu já digo qual é a resposta. Nós temos aí. Por isso que a gente diz assim, olha, o quadro chama-se Catequizando por causa disso. Devagarzinho a gente vai apresentando algumas coisas importantes para você. Por isso que eu acho muito legal, você que, por exemplo, participa da igreja, você que tem um trabalho bem especial em qualquer uma das paróquias, né, do nosso Brasil aí, eu tenho certeza que você já sabe disso. Agora, tem aquelas pessoas que acompanham o nosso programa, que acompanham a programação da Rede Século XXI, mas de fato não tem um trabalho tão específico dentro da igreja e pode ter dúvidas quanto a isso. Por isso que é muito importante saber o que significa Advento. Advento significa a vinda de alguém. Se logo após o Advento vem o Natal, o que é que nós celebramos no Natal? Não é? É muito importante a gente pensar nisso. Dentro disso, a gente quer que com esse quadro você pense bastante nessas coisas. Olha, a gente vai preparar o seu coração para essas coisas que acontecem dentro da nossa igreja, essas solenidades que nos ajudam a rezar cada vez mais, solenidades que nos ajudam a ser um pouco mais católico do que normalmente a gente é. Então, por isso que este quadro Catequizando, esse é o primeiro, mas tantos outros virão aí para te ajudar, de fato, a não só preparar para isso que a gente está falando hoje, mas também para tantas outras temáticas que nós temos dentro da igreja. Então vamos lá, olha, o quadro é Catequizando. É uma catequese que a gente faz com você. Dentro disso, essas imagens que nós mostramos aí, 3. Qual delas é a resposta correta? Qual imagem tem relação com o período do Advento? Você simplesmente vai dizer, olha, a letra A, a letra B ou a letra C. Simplesmente isso. E aí, cara, assim que eu ligar para você, eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar e vai dar a resposta certa. Agora, eu esqueci de falar no primeiro bloco sobre o presente que nós temos para você que participar deste quadro. É claro que o mais importante de tudo isso é, de fato, você participar e ajudar, se você acerta, outras pessoas que pensaram outras letras, de fato, puxa vida, é isso mesmo e tal, etc. O prêmio que nós temos para você que vai participar é esse livro aqui, olha, O Poder da Oração no Sofrimento, que por acaso sou eu o autor desse livro, que trata justamente assim, como que a oração pode nos ajudar ao longo da nossa vida. Gostei até, inclusive, que tenha sido esse prêmio para hoje, porque a nossa temática entra um pouco dentro disso aqui, não é? Às vezes nós passamos por alguns momentos tão turbulentos na nossa vida, independente daquilo que nos leva a isso, mas naqueles momentos é que a gente tem uma certa dificuldade de rezar. São nestes momentos em que a gente tem uma dificuldade, por exemplo, de estabelecer, eu até diria assim, de restabelecer um vínculo com Deus. E quando nós estamos nesse momento, nada mais saudável do que ter uma leitura que nos ajude a isso. Além disso, dentro do livro, você tem lá um momento em que você pode escrever a sua oração pessoal, já que o livro fala da oração justamente como um fundamento, exatamente isso, olha, a oração como um fundamento para esse restabelecimento de um vínculo com Deus, tá bom? Então, esse é o presente para você que participar do nosso quadro de hoje, Catequizando. E aí, já sabe? Já ligou para cá para participar deste nosso novo quadro aqui no programa Você Pode Ser Feliz? Eu já sei qual é o quadro. O pessoal aqui da técnica, todo mundo aqui no estúdio aqui também já sabe qual é a resposta correta. Tá bom? Então espera a sua ligação. 0800 777 0021. Aliás, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Para a gente ilustrar um pouco essa temática de hoje, nós temos um vídeo muito especial para você. E esse vídeo é daquela pessoa que nós amamos muito, a gente sempre diz aqui, do nosso querido Papa Francisco. Vamos ver o que ele tem a dizer? Vamos lá. No Ângelus deste domingo, o Papa Francisco falou sobre os problemas do mundo, como guerras, revoluções ou desastres, que às vezes nos desanimam e achamos difícil de suportar. Mas apesar destas provações, ele disse: Deus está sempre no nosso meio. A história da Igreja está cheia de exemplos de pessoas que apoiaram terrivelmente sofrimentos e tribulações com serenidade,
porque sentiram com certeza que estavam firmemente nas mãos de Deus. Ele é um pai fiel e um pai cuidadoso que não abandona seus filhos. Deus nunca nos abandona, nunca. Devemos ter esta certeza em nosso coração. Deus nunca nos abandona. O Papa disse aos peregrinos que não devemos desanimar quando os problemas parecerem nos dominar, porque com a ajuda de Deus, eles podem ser resolvidos. Jesus sabe que há sempre aqueles que se aproveitam dos outros com base na necessidade de segurança humana. Por isso ele diz: tome cuidado para não ser enganado. E ele adverte sobre os muitos falsos messias que se apresentam. Também hoje existem alguns. Vamos ler isso aqui. Olha só, o Papa disse uma coisa muito bonita que eu estava comentando aqui com o diretor, é o seguinte, eu me afasto, não é assim? Eu me afasto, eu me distancio de Deus. Mas o que o Papa disse? Deus não te abandona jamais. Então você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser, você se distancia, mas Deus jamais. E é muito importante a gente ter isso como referência, viu? Porque essa palavra dá uma luz para aquilo que a gente sempre pensa como referência na nossa vida. A luz de que, de fato, nós não estamos sozinhos. A decisão de afastamento pode ser nossa, mas Deus não. E não estou dizendo isso para você se culpar, não, viu? Em hipótese alguma. Mas simplesmente para você pensar um pouco nessa situação. Porque senão a gente começa a misturar as coisas e começa, por eu ter me afastado, por exemplo, por N motivos, eu posso começar a pensar assim, ah, padre, mas olha, eu não fiz muita coisa correta, sou culpado de tudo isso. Não é não. É só repensar um pouco nessa questão. Depois eu gostaria de conversar com você, que já viveu esse período de afastamento e depois você voltou. Eu gostaria de falar especialmente para você, porque nós temos agora o nosso Facebook de hoje. Vamos ver se tem algumas curtidas aqui. Olha, temos 16 pessoas que já fizeram a sua curtida aqui. A Rose, a Maria do Socorro, Dalvani, Suzana, Areta, Edilene, Iadira, Marcilene, Terezinha, Fernanda, Neuci, Soili, Neuza, Márcia, Marcinha, isso mesmo, Marilene Xavier. E nós temos aqui, olha, a Rose Silva, bom dia, padre. Dalvani, bom dia, padre, aí sua bênção, estou no Rio de Janeiro. Hoje eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida e peço, Jesus, cuida de mim, dos meus filhos e de todos os meus familiares. Amém? Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. A Neuza Anjos, bom dia, padre Air. Sim, sou digna de voltar para a igreja porque Deus é amor e eu já tive um momento em que me afastei da igreja. Foi quando a minha mãe faleceu e eu não queria sair de casa para nada, mas depois voltei e fui muito bem acolhida. Padre, peço oração para o meu filho que luta pela guarda de sua filha, que já mora com ele e por mim. Eu já coloquei a firma na justiça, no dia da audiência meu patrão levou uma testemunha que é amante dele para mentir e minha testemunha não compareceu. Aí foi para juízo e que Deus ilumine os juízos que vão me julgar. Claro, Neuza, vamos rezar juntos. Mas eu gostaria de pegar aqui isso que você disse, que você se afastou pelo falecimento de sua mãe e depois você voltou e foi muito bem acolhida. Eu fico muito feliz com isso, viu? Porque é uma experiência bonita de que você foi bem acolhida de novo, porque você coloca ali, ó, Deus é amor, isso é muito bom. É um testemunho, às vezes, para pessoas que estão passando por momentos como esse e que estão, assim, de certa forma preocupadas. Será que eu vou ser bem acolhida se eu voltar para a igreja? Volte, não pense muito nisso, não. O importante é que você, que está vivendo uma situação como essa, ou como a Neuza já viveu, ligue para cá dizendo assim, padre, sim, eu voltei porque eu sou igreja e eu sou digno ou digna de voltar para a igreja. Vamos combinar assim? Nós só temos aqui mais algumas participações. Olha, a Maria do Socorro, bom dia, meu lindo, bondade sua, né, de fato. Deus abençoe e me abençoe também. A Suzana do Nascimento, bom dia, padre Air, peço oração pela minha família. Edilene Rezende, peço pela alma de minha mãe. Matildes Bittencourt Rezende, 15 dias de falecimento e para que Deus console os corações dos filhos que estão profundamente entristecidos. Edilene, de fato, é uma prima minha. Olha, é um momento difícil, de fato, quando a gente passa por isso. Perder alguém, 15 dias de falecimento. Conte com as minhas orações, viu? A oração da família. Conte com tudo aquilo que a gente puder rezar, apresentando a Deus, a vocês, a bênção que a gente tanto precisa e a graça que a gente tanto precisa. Viu, Edilene? Que Deus te abençoe cada vez mais. Jean Silva, bom dia, padre Air. Respondendo à pergunta, sim, somos todos dignos de voltar para a igreja, mesmo estando afastados. Basta ter
vontade de seguir Jesus. Ele é de São Miguel Paulista. Manda um abraço para minha avó, ela não perde um programa, Dona Luísa. Dona Luísa, 87 anos. Dona Luísa, um grande abraço para você, de todos nós aqui, olha, do estúdio, técnicos, do Padre Eduardo e da Irmã Luísa, que Deus te abençoe cada vez mais. E Jean, obrigado pela sua participação, viu? Que Deus abençoe a você. Olha que legal, gostei disso, viu? Pessoas que estão respondendo dizendo, de fato, somos dignos sim, porque a graça de Deus é maior. E eu gostei disso, sabe por quê? Às vezes nós queremos equiparar assim, olha, o meu pecado maior do que a graça de Deus. A graça de Deus está aqui. E é errado, né? A graça sempre sobrepõe o pecado, viu? A graça sempre sobrepõe o pecado. Nós é que temos que tomar a atitude. Não, de fato eu quero voltar. Eu quero emendar de vida por isso, por aquele motivo. Eu quero pensar um pouco melhor na minha igreja. Amo essa minha igreja. Às vezes tem algumas coisas que a gente não concorda muito, não é assim? Mas o importante é que a graça de Deus esteja com a gente. Então pense bem nisso. Então olha, você. Aliás, vou falar aqui para você que viveu esse momento de afastamento da igreja. Você que por algum motivo, não quero saber o motivo, mas você que viveu esse momento de, olha, se afastar. Pense bem nisso. Primeiro para você, me afastei, tem direito? Tem. Você deve voltar à sua igreja. Converse com seu padre, converse com a comunidade, eu quero voltar, quero exercer esse trabalho porque você tem a dignidade disso. Agora, se você já passou por isso, liga para cá dizendo, padre, sim, eu já me afastei, mas hoje estou de volta como a nossa irmã ali fez. Hoje estou de volta porque eu sou igreja, amo a minha igreja e sou digno de voltar a ela. Tá bom? Nós temos então o nosso quadro aí, Catequizando, que a gente apresentou desde o início do nosso primeiro bloco para você. Esse momento em que a gente faz uma catequese bem simples, mas bem bonita e profunda para você. Quadro Catequizando no ar. Qual imagem tem relação com o período do advento? Você vai ligar para cá dizer, é a letra A, padre, ou é a letra B, padre, é a letra C. Tá bom? Então fico aguardando a sua ligação. 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Tem muita gente participando e já estão acertando, viu? Tenho certeza disso, que eu já dei uma conferida ali. Intervalo é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até daqui a pouco.